Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Verdade. Esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Brasília e aqui nesta mesa o colégio pastoral da nossa igreja. Reverendo Guilherme, Reverendo Piva, Reverendo Timóteo, eu, Reverendo Leonardo, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos tratar do tema O céu muda a forma como vivemos. É isso mesmo. Essa perspectiva da esperança da vida eterna e como ela influencia a nossa vida hoje aqui no século XXI, Reverendo Timóteo, que coisa interessante pensar na eternidade em pleno século XXI. A primeira pergunta que fica para aqui, para a nossa mesa, é a seguinte: não é uma mensagem antiga, não, gente? Essa história de vida eterna, vida depois da morte, para o século XXI, século da tecnologia, pós-pandemia, do WhatsApp, né, do Instagram, do TikTok, e ainda é atrativa essa mensagem sobre eternidade? Olha, eu diria que essa mensagem, esse desejo, esse anseio pela eternidade é eterno. Deus, quando cria o homem, ele coloca no coração do homem esse desejo pela eternidade, né? E sempre foi uma busca por todos os povos, né? A gente pensa aí nos egípcios. O que eles queriam depois da morte? Voltar, alcançar a eternidade ali de certa forma, e tinham seus caminhos, seus meios, né? Os sarcófagos, todo aquele processo ritualístico, cerimonial, para que isso pudesse acontecer, né? E é uma coisa não do tempo, mas é uma coisa do coração, né? O desejo de viver para sempre, porque nosso Deus é eterno e Ele colocou isso no drive do nosso coração, né? Exatamente. Interessante, quando viajei pelo Egito e observando, né, toda a cultura, e é um passeio maravilhoso, é sempre a deidade que está relacionada com a eternidade. Não existe, olha, estou falando da cultura egípcia, que você citou aí, milenar. Não existe eternidade, desde a época dos egípcios, sem que estivesse diretamente relacionada com uma deidade. Então, desde aquela época, e continua atual até hoje, né, Guilherme? Exatamente. A gente vive tempos em que muitas vezes as pessoas se apegam ao que vem e vão gradativamente se esquecendo daquilo que não vem. E o Senhor, ele se utiliza muitas vezes, e Eclesiastes até vai falar sobre isso, de circunstâncias, de momentos para nos chamar a atenção. E, por exemplo, se você tem um ente, um parente, uma pessoa próxima, querida, que venha a falecer, muitas vezes esse momento do luto, desse momento da perda, é um momento também de reflexão. É um momento em que a gente muitas vezes é chamado a pensar um pouco como temos vivido os nossos dias e o que nós esperamos do futuro. Seja o futuro daqui, como nós temos vivido esse tempo que o Senhor nos concede aqui, mas também o que nós pensamos quando então o Senhor voltar, ou mesmo quando Ele nos levar. Como isso vai acontecer? E são momentos em que o Senhor, de fato, se mostra presente. A sua palavra para nós ela é tão clara, mas que, por vezes, pessoas por aí afora têm vivido as suas vidas distanciadas disso. Eu tenho até, com a minha esposa, a gente tem conversado muito sobre essa questão de como é difícil uma pessoa ser ateia quando um bebê nasce. Você percebe nitidamente ali a mão do Senhor guardando aquela gestação, aí depois aquele neném ali com os olhinhos, boquinha, tudo assim, uma perfeição maravilhosa, e você olha para sua esposa e você fala assim, o que nós fizemos para que essa vida fosse gerada, para que realmente essa criança nascesse? E também, como falei há pouco, a questão do luto. São marcos, são momentos em que o Senhor de fato coloca na nossa vida para, no mínimo, nos trazer a reflexão. Diante disso que o reverendo Guilherme falou, a morte e a vida no nascimento, esses dois elementos, eles cooperam para que o assunto, o tema eternidade esteja entre nós, né? Lá em 1 João, no capítulo 2, o verso 17, diz:
o mundo passa, bem como a sua concupiscência, o seu desejo desenfreado, né? A palavra concupiscência significa isso. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Daí, Piva, morte e nascimento. A eternidade sempre estará na mesa diante desses elementos que são naturais do dia a dia, e geram essa reflexão, né, esses questionamentos. É interessante falar sobre a morte ser natural. Ela é natural até que ela aconteça com alguém próximo de nós. Todos nós sabemos que assim será, salvo Cristo volte antes. Nós esperamos que os outros também vão passar por ela, talvez aqueles mais idosos, como se isso fosse necessariamente o estar mais próximo, mas quando ela chega, é chocante. Por quê? Porque não era para ser assim. Não era para ser assim. Mas, enfim, é o modo pelo qual acessamos a eternidade. Por isso, quando alguém falece e em vida deu testemunho de ser o Filho de Deus, e mesmo quando ainda em vida, nos últimos momentos, aquelas pessoas, não pela dor que eventualmente estejam passando, mas pela paz de espírito, elas parecem que desejam que realmente chegue, porque elas sentem que terminou o tempo aqui e vai começar um outro momento, talvez não dê nem para falar tempo, mas um outro momento lá. Então sim, o céu direciona totalmente a nossa vida aqui quanto à esperança. Então eu creio que uma palavra que surge desse tema é a palavra esperança, porque fazer alguma coisa sem esperança praticamente se torna um fim em si mesmo, que é um sinônimo de em vão. Agora, se eu tenho esperança de algum resultado ou de alguma recompensa, o nosso coração se enche de ânimo, principalmente nas horas do desânimo. Eu retomo o ânimo e consigo ir para a frente. Então a morte, embora seja certa, ela não é encarada bem porque não era para ser assim. Mas é a passagem para a eternidade, e aqueles que têm esperança da eternidade com Cristo, tudo muda. Recentemente, conversando com várias pessoas, né? Ou no aconselhamento, ou mesmo em conversas fortuitas, quando as pessoas dizem: eu não vejo a hora de ir para o céu. Aí eu faço a seguinte pergunta: por quê? Embora seja uma pergunta quase que ridiculamente óbvia, por quê? A grande maioria, num primeiro momento, responde: acabar as dores, a ansiedade, tal e tudo mais, que graças a Deus será uma grande bênção mesmo. Mas poucas pessoas respondem: porque eu vou poder estar mais perto do meu Salvador. Aquelas pessoas em maior sintonia com Cristo aqui têm uma esperança mais convicta, mais estável e mais animadora dessa eternidade, mesmo sabendo que vai passar pela morte, sem saber como ela será. Em 1 João 5,11, o apóstolo João escreve: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a grande mensagem do Evangelho de Jesus, o que nos diferencia em termos de fé, quando nós falamos da eternidade, é que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e glória. E ele viveu a nossa vida, comeu da nossa comida, respirou do nosso ar, bebeu da nossa água. É um agente histórico, não tem como você dizer que Jesus é um mito. Ele não é um mito, ele não foi criado como fruto da fantasia humana, mas é um personagem da história. De fato, ele morreu, testemunhas viram sua morte, uma morte pública, morte de cruz, e ele ressuscita ao terceiro dia. E aí aparece para mais de 500 pessoas ao longo de mais de um mês. Não tem como você olhar para essa mensagem e não encher o coração de alegria, porque ele diz que todo aquele que nele crê também vencerá a morte.
e irá ressuscitar no último dia. Então, o cristianismo, Timóteo, ele tem esta singularidade religiosa de fé. O fato de que o nosso Deus se fez carne, viveu entre nós, morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia, e isso foi testemunhado por centenas de pessoas. E aqueles que testemunharam, muitos deles, foram levados à morte por martírio e não negaram o seu testemunho. Tamanha convicção que tinham. Nós temos, inclusive, cartas de mártires pedindo que ninguém os impedisse de levar a cabo aquela sentença de morte que eles foram vítimas, porque eles tinham plena convicção que aquilo glorificava ao Senhor e que estariam com Cristo em breve. Então não tinha esse tipo de preocupação. A beleza dessa mensagem, Timóteo, ela de certa forma, o grande conforto no coração do cristão e a grande diferença do cristianismo? Com certeza. Acho que antes da gente olhar para a beleza dessa mensagem, vamos olhar para quando essa mensagem não é colocada. Então imagine uma vida onde um pensamento secularizado, onde eu tiro Deus da situação, onde eu tiro a eternidade, onde eu tiro qualquer uma dessas questões. Qual é o resultado? Como a pessoa vive a partir daquilo? E aí a gente tem um extremo que é o próprio niilismo, que é o desespero total da alma. Nada tem sentido, nada tem propósito, porque vai acabar. Tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu faço não tem o menor sentido, não tem propósito. E a gente pode ver a consequência nos filósofos niilistas. Como que eles viviam? Era se afundando em bebida, se afundando em drogas, porque a esperança foi embora, né? Porque eu tirei Deus, eu tirei essa possibilidade de viver uma vida com um propósito maior. E o evangelho, ele é justamente o oposto a isso, né? É saber que existe algo além, e não só existe, como eu estou convidado a participar disso, e isso é muito lindo, né? Não é apenas Cristo ressuscitou, mas ele ressuscitou para que nós também pudéssemos ressuscitar, para que nós pudéssemos também desfrutar dessa vida eterna, desfrutar de uma vida que não tem um ponto final, mas ela tem ali uma pausa momentânea na nossa morte física, mas que vamos desfrutar de uma vida eterna, um momento ali após que é glorioso. Então a gente troca essa desesperança, esse desespero por esperança e uma espera feliz, uma espera agradável, sabendo de que aquilo que a gente está vivendo tem um porquê, tem um propósito, e isso dá até pra gente um gosto maior de fazer as coisas. Eu estou fazendo isso aqui por quê? Porque eu estou agradando ao meu Senhor, aquele que deu a vida por mim, e eu posso... Um dia eu vou estar no céu ao lado dele, desfrutando de tudo isso. Isso dá pra gente uma motivação extra de fazer tudo de uma forma muito mais alegre, disposta e confiante, porque não é em vão. E aí, Guilherme, quando nós falamos dos valores da vida cristã, a partir dessa perspectiva da eternidade, Paulo escrevendo a 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, quando nós temos essa visão de eternidade, ela muda a nossa maneira de ver os valores dessa vida, correto? Exatamente. E o apóstolo Paulo, né, e toda a Escritura, ela vai, de fato, trabalhar esse retorno nosso, da nossa mente, do nosso coração a essas questões. É muito importante a gente, apesar do nosso dia a dia corrido, atribulado, nós nos voltarmos para as Escrituras e percebermos que, de fato, há sim um caminho intencional do crente a seguir, que são os olhos de eternidade, que é você seguir a sua vida no seu dia a dia olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Então, eu vou passar a minha vida, eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou trabalhar, vou fazer aquilo que o Senhor tem me chamado a fazer, e ainda assim, nesse meu dia a dia, eu sou chamado a continuar com a minha mente, com o meu coração, com a minha disposição com relação à eternidade. E como eu devo viver assim? Como então passar os meus dias dessa maneira? É me voltando para as Escrituras, é estabelecendo com o Senhor
comunhão, por exemplo, com a oração, vivendo ali com o povo de Deus. E é interessante, a gente que trabalha com jovens, a gente sempre trata, né, essa questão dizendo que muitas vezes um adolescente, o jovem, estabelece ali relacionamentos na escola, na faculdade, e pensa que aquilo ali vai durar, como se diz, para sempre. E de fato, assim, são relacionamentos que você pode ter amizade com pessoas, não tem problema nenhum, mas a igreja, queira você ou não, todos os dias, até o Senhor te levar ou ele retornar, você vai se relacionar com aquelas pessoas e você vai encontrar com elas, estará com elas também na eternidade. Então, são amizades que vão perdurar. A igreja é um pouco daquilo que nós vamos desfrutar também na eternidade. Então, é sempre bom a gente lembrar que a igreja também é esse lugar dessa convivência que não se encerra, mas que, na verdade, o Senhor nos chama a nos congregar para a glória dele, né? Juntos ali unidos. Perfeito. Quando nós começamos a nossa caminhada de estudo lá na escola, lá no início do nada, algumas matérias que nós estudamos lá e nós não gostamos lá no passado, eu não sei se isso passou na cabeça de vocês, É muito raro. mas eu me lembro lá no banco da escola de pensar assim, eu nunca mais na minha vida vou precisar saber isso aqui. Em algumas matérias eu estava certo. Com certeza. Realmente eu nunca mais precisei daquilo. Ainda mais hoje, com tanta tecnologia, aquilo que me custou horas e horas de estudo para responder uma provinha, hoje nem mais ocupa o meu pensamento. Mas o Salmo 139, o verso 23 e 24, no Salmo 139, Piva, diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ao contrário de algumas matérias que nós estudamos nas escolas e que nunca mais voltaram para a nossa mesa, para a nossa realidade, a palavra de Deus, mesmo na vida eterna, ela continuará sendo a palavra de Deus do caminho eterno. Sim, é isso mesmo. E será porque é a palavra eterna de um Deus eterno que não muda? Então a palavra não perde validade, ela não precisa ser transformada, ela será eterna pela própria natureza do seu surgimento. Agora é interessante o versículo, porque ele fala de dois momentos. Eu posso ser guiado no caminho eterno, no sentido das verdades eternas, já nessa vida. E lá tudo vai permanecer, com a grande vantagem que nós não esqueceremos os textos bíblicos, nós não vamos precisar propriamente ouvir pregação, porque eu errei e preciso ser reconduzido ao caminho. Mais do que saber a palavra, nós vamos poder vivenciar, trilhar com os nossos pés esse tal caminho eterno. Então, aqui já temos um gostinho e lá será perfeito. O que nos dá muita esperança. Nós não estamos um tiro no escuro, um salto no escuro do que é essa eternidade. Nós já temos muito dela aqui e firmado, explicado e aplicado pelo Espírito. Então, nós não vamos chegar em algo desconhecido, ou seja, é o que nós já temos aqui perfeito e maior. O texto de Romanos 8 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições no tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí, Reverendo Timóteo, quando nós olhamos para essa esperança da glória, daquilo que há de ser revelado, essas aflições do tempo presente não são absolutamente nada. E uma das maravilhas é imaginar que iremos desfrutar da vida eterna na presença do próprio Senhor, contemplar com os nossos olhos aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Como isso pode ajudar aqueles que estão nos ouvindo, que estão passando por momentos de dificuldade agora, tantas preocupações, às vezes tratamentos, às vezes perdas, como essas aflições do tempo presente
elas são incomparáveis quando nós imaginamos a alegria da glória que há de ser revelada, da vida eterna com o Senhor. Essa mensagem da eternidade em Cristo, ela traz muito conforto, né, reverendo? Sim, com certeza. Tem uma estratégia de vida, de modo geral, mas ela é aplicada também ao estudo, que é você colocar pequenas recompensas para você. Então, falar assim, eu preciso estudar todo esse livro, são muitos capítulos, e aí você divide aquele livro em pequenas parcelas, e ao fim de cada parcela você ganha uma recompensa, um chocolate, uma balinha, alguma coisa que você goste. E aí você vai, vence aquela etapa, desfruta daquele prêmio. Vence aquela etapa, desfruta daquele prêmio. A gente faz isso lá em casa com as crianças. Come o prato inteiro, você ganha sobremesa. Não comeu, não tem sobremesa. É um combinado. Nada como a educação moderna. Educação moderna. Na minha época, os pais falavam, você não vê mais que obrigação. Hoje... Se você fazia... você não vê mais que obrigação. Então, se não comer, apanha. Coma para não ganhar. Exatamente. Então, quando a gente coloca o prêmio em perspectiva, as coisas se tornam talvez um pouco mais de sentido e você começa a desejar aquilo que vem depois, né? E quando a gente pensa na eternidade, e se a gente perde essa noção da glória, da majestade, da perfeição que vai ser a eternidade, a nossa vida aqui na Terra ela se torna um pouco sem graça, difícil, os problemas parecem maiores do que de fato eles são. Isso. Agora, se a gente coloca a nossa vida em perspectiva e diante de um problema, diante de uma luta, de uma insatisfação, de uma questão ruim, a gente começa a olhar lá na frente e pensar, não, um dia terei isso, um dia viverei isso, um dia vou desfrutar daquilo, esse problema ele passa a ser tão pequeno, ele passa a ser uma coisa tão, é só hoje, amanhã já vou ter vencido isso. Então as coisas começam os gigantes que a gente olha, eles começam a diminuir, porque eu tenho lá na frente um Deus que é não um gigante, mas ele é eterno, né? Ele é enorme, ele é assim, majestoso, glorioso e todo-poderoso. Então as coisas em perspectiva se tornam muito mais fáceis. A mensagem de Jesus, ela traz outra característica muito interessante. Quando nós olhamos muitas religiões por aí, percebemos que para o ser humano alcançar uma eternidade, seja ela melhor, que seja ela melhor para a sua vida e assim por diante, ela tem que realizar alguma coisa. Ela tem que fazer uma boa obra, ela tem que fazer uma peregrinação, ela tem que fazer um monte de ofertas e qualquer outra coisa assim. Aí, reverendo Guilherme, quando nós olhamos para Jesus, ele diz assim, olha, se você quer ganhar a vida eterna, quero. Eu já paguei o preço para a sua vida eterna. Que mensagem maravilhosa. A mensagem da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa mensagem que é simplesmente um ato de fé, não resultado de uma jornada, de tantos afazeres religiosos, de cumprir tantas coisas. Crer no Senhor Jesus. Isso é libertador, né, reverendo? Sem dúvida nenhuma. Maravilhoso essa mensagem que a Bíblia nos mostra e nos convida a desfrutar. Isso nos deve gerar paz, segurança, tranquilidade, porque sabemos que não depende de nós. Eu, tão frágil, tão pecador, tão limitado que sou, sei bem que o meu Deus ele já pagou o alto preço que eu jamais conseguiria pagar, se colocou no meu lugar ali por amor, e hoje o Pai agora me vê através das lentes do Filho, e eu então agora sou visto por Deus como, e é um termo jurídico, né, justificado. Isso é maravilhoso, a gente desfrutar da presença do Senhor, do seu amor, que não é um amor assim teórico, que eu vou pensar ou mesmo ler nas Escrituras, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho, mas eu vou vivenciar desse amor no meu dia a dia, de forma prática, notando nitidamente o cuidado desse Deus maravilhoso conosco, o zelo dele, a forma como ele tem nos guardado, nos dirigido. E é sempre bom a gente lembrar que quando a gente pensa em termos de eternidade, o tempo em que nós estamos aqui, agora, na Terra, é tão
pequeno com relação ao que nós vamos desfrutar em Exato. termos de eternidade, mas ao mesmo tempo tão importante. É. Porque passado esse tempo aqui, acabou. Bem lembrado. Então, a reflexão que devemos ter é como temos vivido os nossos dias aqui à luz desse sacrifício, à luz do ministério, da vida de Cristo Jesus por nós. Porque uma vez que ele retorne, ou mesmo que ele nos chame, aí acabou. Aí então vamos desfrutar desse tempo enorme e aí, claro, vamos ver como efetivamente temos vivido os nossos dias à luz disso tudo. É, exatamente. Em Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28 diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso é o juízo. Então é agora. Muito bem lembrado pelo reverendo Guilherme. É agora. Agora é o momento não tem outra vida. A urgência Aqui, da pregação. na Escritura Sagrada é clara. É breve, mas é importante. Isaías 55 diz, buscar o Senhor enquanto Quanto se se pode pode achar. Vai chegar um momento que não vai ter mais como. Exatamente. Muito bem. Terminamos aqui o nosso podcast e você é nosso convidado para nos visitar. Estamos na Igreja Presbiteriana de Brasília, na Entrequadra Sul, 313, 314. Vai ser um privilégio receber você por lá. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.